nos últimos dias, o número de palestinos mortos na faixa de Gaza subiu para mais de 53 mil, entre eles são 16.500 crianças e adolescentes, isso segundo as informações do Ministério da Saúde de Gaza, que é administrado pelo Hamas, e inclusive nessa semana o número de mortes aumentou muito nos últimos dias com as últimas ofensivas israelenses, e pelo menos até ontem, em 24 horas, os dados que chegavam era que pelo menos 107 palestinos tinham morrido. E aí eu queria trazer aqui para a nossa discussão também um outro fato que aconteceu, isso falando então sobre a situação em Gaza, mas algo que também repercutiu, enfim, e que foi um fato muito triste e que mexeu com o mundo todo, que foi a morte de dois funcionários da Embaixada de Israel em Washington, na frente do Museu Judaico, que foram mortos a tiros por um homem, inclusive, o suspeito Elias Rodrigues, de 30 anos, que disse Free, Free Palestine, ou seja, libertem a Palestina, quando ele foi detido pelos policiais. As vítimas são Yaron Lischinsky, de 30 anos, Sarah Milgrim, de 26 anos, eles que, segundo as informações, inclusive, do Ministério de Relações Exteriores, eram um casal e que viajaria na semana que vem para Israel, e inclusive com informações de que o Yaron faria um pedido de casamento a Sarah. Então realmente foi algo que comoveu o mundo todo, essa morte muito cruel. Líderes se manifestaram, a gente vai falar bastante sobre isso. E aí o que eu queria já jogar a bola para vocês, Américo, Lori, é falando sobre o momento em que acontecem essas mortes aqui nos Estados Unidos, logo depois de um aumento da pressão sobre o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu por parte de líderes europeus, até mesmo por parte de Donald Trump, sobre a amplificação da tragédia humanitária em Gaza. Foram 11 semanas de bloqueio para a entrada de ajuda. A partir de segunda, essa ajuda começou a fluir, mas ainda, conforme a ONU diz, a conta-gota, só 90 caminhões entraram na faixa de Gaza até quinta-feira, sendo que antes da guerra ser iniciada eram 500 caminhões que entravam por dia. Vou passar a bola primeiro para o Américo, depois para o Lori, para a gente falar um pouco então dessa situação. Priscila, esse atentado aí que ceifou essas duas vidas tem que ser primeiro lamentado, depois condenado, como fizeram muitos líderes do mundo inteiro. E esse é também um sintoma do aumento de ataques antissemitas pelo mundo, que precisam ser condenados, como foram condenados pelos maiores líderes. Praticamente todos os países condenaram muito isso, e muitos ofereceram, inclusive, mais segurança para as embaixadas, os corpos diplomáticos, os locais aí da comunidade israelense nos países pelo mundo. Mas acontece justamente neste momento de aumento da pressão, especialmente, eu queria chamar a atenção para isso, de países que são aliados de Israel, que essa semana começaram finalmente a colocar pressão sobre Israel pela forma como Israel conduz essa guerra e limita o acesso da ajuda humanitária dentro da faixa de Gaza. Como você disse, quase 100 caminhões entraram desde dia 11 de março do ano passado, do início deste ano. Israel prometeu fechar completamente a faixa de Gaza, usou aí essa questão humanitária, inclusive, segundo os críticos, como uma arma de guerra nisso. E chegou um momento em que os aliados, Reino Unido, França, Canadá, soltaram uma nota muito importante, muito dura contra Israel, dizendo que vão começar a tomar ações concretas contra a forma como a ofensiva israelense está sendo feita, e exigindo mais entrada de ajuda humanitária. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, falou agora há pouquinho, inclusive, sobre isso, dizendo que a ONU está preparada para fazer a distribuição de alimentos, precisa ser feita pela ONU, pedindo mais uma vez o cessar-fogo, que é o que esses países estão pedindo. Por que esses países, agora depois de 18 meses de guerra, resolveram finalmente colocar pressão sobre Israel? Por conta, inclusive, de declarações políticas ali de ministros que são muito extremistas israelenses, que dizem que o objetivo de Israel é tornar a vida em Gaza tão impossível que os palestinos vão pedir para sair do território e ir para outro lugar. Então, existe aí uma confluência de fatores: limitação desse acesso da ajuda humanitária, que muitos países dizem, inclusive, que isso pode ser considerado um crime de guerra, porque estão usando a fome como uma arma de guerra. Essa questão das declarações muito duras e muito
lamentáveis desses ministros extremistas, ministro das Finanças, por exemplo, da Segurança Pública de Israel, e a forma como o próprio Netanyahu vem conduzindo essa guerra. Lembrando que, no momento que essa guerra acabar, provavelmente vão ter eleições em Israel. E o Netanyahu não quer enfrentar essas eleições, porque corre o risco, inclusive, dele perder, e se perder vai ter que, inclusive, responder a muitas coisas na justiça. Então, é uma situação bastante complicada e, infelizmente, com esse atentado aí, que precisa ser muito condenado. Assim como aqueles ataques do Hamas, que são completamente injustificáveis e deram início a essa guerra. Os olhos